Olá, bom dia a todos. Bom, vou falar nos próximos minutos sobre princípios básicos de interpretação da tromboelastometria. Aqui estão meus conflitos de interesse, né? Eu sou gerente médico da UERFEM, membro da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, da Sociedade Ibero-Americana de Patient Blood Management. Para começar, vou apresentar um caso clínico, paciente de 24 anos, masculino, rígido, faz uso de medicamentos anabolizantes, uma história de hepatopatia prévia, 2 semanas de evolução com queda do estado geral, cansaço, colúria e acolia fecal, há 3 dias apresentando dor abdominal, oligúria e icterícia. Nas últimas 24 horas evolui com um rebaixamento rápido da consciência, chegou ao hospital, uma piora clínica significativa e a tomografia mostrando um edema cerebral significante. Esses são os exames do paciente, uma leucocitose, plaquetopenia, prolongamento importante aí de NR e TTPA, as transaminases da mesma forma bastante elevadas, bilirrubinas, lactato e uma acidemia. Bom, esse paciente foi entubado, acoplado à ventilação mecânica, iniciado uma hidratação com solução cristalóide, reposição de cálcio, correção de hipoglicemia, foi instalada na emergência uma PIC sem intercorrências e foi indicado transplante hepático para esse paciente. Durante o transplante hepático, o paciente evoluiu com uma hipotensão súbita e severa, choque, foi feita uma reposição volêmica rigorosa, correção de cálcio adicional, foram repostos 8 unidades de plaquetas randômicas, 3 frascos de plasma fresco congelado, não havia sinal de sangramento nenhum, e então foi solicitada uma tromboelastometria nesse instante. Desfecho clínico do paciente, foi feito um eco no intraoperatório com uma hipertensão arterial pulmonar grave, disfunção de VD, choque refratário, paciente evoluiu com hipoxemia e óbito. Finalmente chega o resultado da tromboelastometria, que mostra, na verdade, um quadro de hipercoagulabilidade severa, tratava-se de um quadro de cirrose biliar primária, e o paciente apresentava um estado de hipercoagulabilidade. Infelizmente, a tromboelastometria foi feita num momento já tardio, em que não foi possível, através dos testes convencionais, identificar o estado de hipercoagulabilidade, que é uma característica comum nesse perfil de pacientes com doença hepática. Eu pergunto para vocês o que é pior, né? Sangramento ou trombose? Temos, de uma forma tradicional na nossa cultura, uma preocupação imensa com sangramento. Se a gente tem um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, um paciente séptico com abscesso intraabdominal e tem 90, 80 mil plaquetas e vai ser submetido a uma cirurgia para drenagem desse abscesso, existe uma preocupação muito grande, vamos transfundir plaquetas para que esse paciente não venha apresentar sangramento, enfim. Isso baseado numa avaliação quantitativa laboratorial da plaqueta, né? Só que quando a gente toma essa atitude, a gente não pensa no outro lado da trombose, ainda mais em um paciente séptico, né? Identificar sangramento, a gente consegue visualizar, trombose não. Trombose geralmente ela se manifesta por disfunção orgânica, e a gente tem que antecipar o risco de complicação trombótica, né? Sangue salva vidas, sem sombra de dúvidas. No choque hemorrágico, só salvamos nossos pacientes através de sangue, mas a transfusão, mesmo ela bem indicada, ela pode trazer reações adversas graves, até mesmo fatal para os pacientes. Então é importante a gente entender a terapia transfusional, as opções terapêuticas associadas a uma terapia hemostática, como os fatores concentrados, as drogas hemostáticas, os efeitos adversos relacionados à terapia transfusional, e o ideal que cada instituição tivesse o seu protocolo. Opa, saiu aqui. O seu protocolo e algoritmo transfusional próprio para orientar a transfusão de sangue componentes. Só para a gente lembrar, diferenciando o que é hemocomponente de hemoderivados, os componentes do sangue incluem as hemácias, concentrado de plaquetas, plasma e crio precipitado. Enquanto que os hemoderivados são aqueles que são derivados direto do plasma, como albumina, globulina e os concentrados fatores
da coagulação. A questão é que menos de 16% dos hospitais no mundo têm um algoritmo para guiar o manejo de sangramento. E devido ao resultado tardio para obtenção dos resultados dos testes laboratoriais, acaba que as transfusões são empíricas. Mas toda vez que a gente expõe o paciente já grave, diante de um choque hemorrágico, a uma transfusão empírica, a gente vai aumentar o risco desse paciente fazer uma reação adversa, como sobrecarga hídrica, uma reação imunológica, com imunossupressão, lesão pulmonar aguda, infecção ou até mesmo disfunção orgânica múltipla. Transfundir plasma num paciente cirúrgico internado, nós estamos aumentando em 3 vezes a incidência de infecção nosocomial para esse paciente. Assim como transfundir concentrado de hemácias, isso é um fator independente para a infecção nosocomial, e a gente dobra o risco de mortalidade desse paciente de 10,2% para 21,8%. Portanto, temos que ter um cuidado com essas transfusões inadvertidas. Transfundir qualquer tipo de hemocomponente, seja as hemácias, o plasma ou as plaquetas, a gente aumenta o risco de insuficiência pulmonar aguda. Quanto maior o número de hemocomponentes transfundidos, maior esse risco, e dentre os diferentes hemocomponentes, as plaquetas são aquelas que se associam com maior risco de lesão pulmonar aguda. Portanto, transfundir um componente sanguíneo, a gente tem que identificar esse sangue como um órgão líquido, e essa transfusão pode acarretar malefícios para os pacientes, como aumento da mortalidade, do índice de infecção, trale, tempo de ventilação mecânica, aumento de custos e até mesmo crescimento tumoral. Quem já teve a oportunidade de estar diante de um paciente com choque hemorrágico sabe a tragédia que é, né, a preocupação, a intensidade daquele momento, porque inúmeras perguntas nos vêm à mente, né? Se devemos transfundir, chamar o cirurgião, se o sangramento é mecânico, mas infelizmente não temos tempos para tanta resposta, mas não podemos perder o nosso equilíbrio, né, ficar desesperado para chegar numa situação caótica de perder nosso paciente exsanguinado. O que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de coagulopatia, seja na trombose, seja no choque hemorrágico, é que o tempo é o principal determinante do resultado desses pacientes. Então, quanto antes fizermos o diagnóstico preciso e tratarmos especificamente a coagulopatia, melhor serão os resultados. Inclusive, quando a gente fala de trauma, de hemorragia periparto, existem trabalhos mostrando que a precocidade do uso do AstraZeneca nas primeiras horas muda o desfecho clínico, reduzindo a mortalidade desses pacientes. O que é importante, quando a gente lida com doente com crítico, grave, em choque hemorrágico, nós temos diversos mecanismos de monitoramento das funções orgânicas. Mas o sistema de coagulação, como que a gente monitora? A gente dosa a plaqueta? A gente dosa TAP, PTT? Quem dosa o fibrinogênio nesses pacientes? E será que TAP, PTT, plaquetas e fibrinogênio são suficientes para identificar coagulopatias complexas nos diferentes cenários clínicos de pacientes que estejam sangrando ativamente? E o que a gente busca diariamente na nossa prática é o equilíbrio entre trombose e sangramento. Só que a gente tem que entender que esse equilíbrio de o paciente demonstrar manifestações de hemorragia ou de trombose não depende apenas da contagem de plaqueta, mas depende do endotélio, do meio bioquímico, do sistema pró e anticoagulantes, inibidores naturais, sistema fibrinorítico, atividade plaquetária. Então, um desequilíbrio, uma desarmonia nessas diferentes vias que vai determinar se o paciente vai ter sangramento ou trombose, né? Agora, trazendo para um cenário real de um paciente, uma coagulopatia trauma-induzida, com hemorragia aguda e choque hemorrágico, nós temos 3 opções para tratar esse paciente. Primeiro, a gente solicita o TAP-PTT, que no melhor das instituições leva em torno de 40 a 60 minutos para ter resultado. Quando chegar esse resultado, provavelmente não teremos nosso paciente aqui. Sem falar que daqui a 60 minutos, quando chegar os resultados do TAP-PTT, o distúrbio de coagulação já será completamente diferente. Não temos ideia do que o paciente tem, então a gente oferece tudo para ele, né? Como se estivesse numa guerra, a gente oferece
4 concentrados de hemácias, 4 unidades de plaquetas, 4 unidades de plasma fresco. Agora, vamos torcer para que, nesse caso, não se trate de uma grave hipofibrinogenemia, onde a gente precisaria repor não 4 frascos de plasma, mas às vezes 10, 12, 15 frascos de plasma para repor, por exemplo, 4, 6 gramas de fibrinogênio, ou então que esse paciente não esteja sangrando por um quadro de hiperfibrinólise, onde a gente poderia tratar esse paciente com apenas uma ampola de ácido tranexâmico, por exemplo. E se ainda assim, se a gente corrigir a coagulopatia, a gente tem que torcer para que esse paciente, no momento subsequente, não desenvolva algum tipo de reação adversa ao uso de tanto hemocomponente. Existe uma terceira opção, a gente atingir exatamente o alvo, entender o distúrbio específico da coagulopatia que está levando ao quadro de hemorragia. O que a gente tem que entender nos anos de hoje, 2023, nós, graças a Deus, pelo menos no Brasil, né, nós não vivemos mais nesse estado de guerra, pelo contrário, muitas vezes a gente está dentro de hospitais de excelência, né, no Brasil e no mundo, e a gente vive uma época em que se está discutindo, né, muito em foco a questão do conceito de Patient Blood Management, cujo foco é a melhor assistência e qualidade de assistência aos pacientes, baseado em evidências científicas, com otimização de recursos, custo-efetividade, sendo fundamental o empoderamento do paciente na tomada de decisão, buscando melhores resultados, agilidade e eficiência no tratamento. Esse paciente aqui, 45 anos, hepatopata, pescador de peixes gigantes, se interna por um quadro de sepsis abdominal. A tomografia mostra uma grande coleção, um abscesso hepático por perfuração do duodeno por uma espinha de peixe. O paciente já tinha uso de antibióticos prévios, está indicada a drenagem cirúrgica. Esse paciente já evoluindo rapidamente com disfunção orgânica, muito novo, a gente não pode perder esse paciente. Então vamos começar antibióticos, colher culturas, e depois a gente escalou no antibiótico de acordo com a cultura. Mas vamos começar então, né, paciente muito grave, com disfunção orgânica, meropenem, polimixina B, vancomicina e ambisome. Vamos torcer para que esse paciente não esteja com abscesso e o agente causador não seja uma Klebsiella multiresistente, por exemplo, em que esses antibióticos talvez não fossem suficientes, ou então que se a gente conseguir tratar esse paciente, que o paciente não desenvolva uma lesão renal aguda, uma hepatotoxicidade diante de tantos antibióticos. Imagina se eu falasse para vocês que existe um teste de point of care, que eu coleto a cultura, em 5 minutos ele mostra que o germe responsável, né, que é uma Escherichia coli, e isso possa me guiar eu começar um antibiótico específico como ceftriaxone. Né? E se eu disser para vocês que é a mesma relação da trombolastometria? Os testes convencionais da coagulação, como o TAP-PTT, são testes pensados e criados para monitoramento dos anticoagulantes, o TAP para monitorar os cumarínicos e o TTPA para monitoramento da heparina. Tradicionalmente foram trazidos no cenário de doença crítica, mas infelizmente eles têm uma série de limitações nesse contexto. Primeiro que os resultados são tardios, são realizados em amostra de plasma, isso dificulta o entendimento da função das células sanguíneas. Hoje a gente entende que são fundamentais no processo de geração de trombina na formação do coágulo de fibrina. Eles são realizados numa temperatura padronizada de 37 graus. Isso limita a identificação de uma coagulopatia associada à hipotermia. Eles não traduzem a hiperfibrinólise, hipofibrinólise shutdown, hipercoagulabilidade ou até mesmo componente plaquetário. Por não apresentarem uma quantidade suficiente de trombomodulina nesses testes, eles falham em avaliar os inibidores da coagulação. Então, eles falham em avaliar o equilíbrio entre sistema pró e anticoagulante. Eles nada mais do que traduzem a deficiência de fatores da coagulação. Portanto, eles avaliam 3 a 5% do processo de geração de trombina, então falham são fracos preditores de sangramento e falham, então, para guiar a terapia transfusional. Enquanto a trombolastometria rotacional permite resultados extremamente rápidos, já em 5, 10 minutos, utiliza sangue total, o que permite a avaliação do papel das células sanguíneas no processo de geração de trombina, na formação do coágulo de fibrina, leva em consideração a temperatura do paciente, o meio bioquímico,
que permite identificar rapidamente o estado de hiper ou hipofibrinólise, hipercoagulabilidade, componente plaquetário, e serve como uma ferramenta para guiar e orientar a terapia transfusional ou terapia hemostática de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Esse foi um trabalho que publicamos em 2018, que avaliamos os pacientes, 531 pacientes dentro da terapia intensiva, e comparamos o perfil de coagulabilidade pela tromboelastometria e pelos testes convencionais. Nessa pequena amostra de pacientes, vimos que a maior parte dos pacientes apresentavam um perfil normal de coagulabilidade pela tromboelastometria. No entanto, a maioria dos pacientes apresentavam plaquetopenia e prolongamento de TAP-PTT. E mesmo sem sangramento, 16,7% dos pacientes receberam concentrado de plaquetas, 10% receberam plasma fresco congelado. Talvez se esses pacientes fossem transfundidos guiados pela tromboelastometria, que traduz uma ideia geral da formação do coágulo, talvez esses pacientes não precisassem, não necessitassem dessas transfusões. Em relação à evidência científica, né, eu tenho o prazer de trabalhar, eu sou intensivista, trabalho com hemostasia e trombose, com foco em doente crítico, e trabalho com tromboelastometria desde 2005. Em 2014, surge esse trabalho publicado pelo grupo do Klaus Golliges, que mostra o nível de recomendação do uso da tromboelastometria em diferentes cenários clínicos no manejo de sangramento, sendo fortemente recomendado no trauma, na cirurgia cardíaca e no transplante hepático. Naquela ocasião, ainda era fraca a recomendação na hemorragia periparto, porque ainda tinha uma pequena quantidade de estudos. A gente passa para 2016, surge essa revisão da Cochrane, já mostrando uma evidência crescente para o uso da tromboelastometria como guia transfusional, podendo reduzir a necessidade de transfusão de sangue e componentes, melhorando o resultado clínico desses pacientes, cirurgia cardíaca, transplante hepático, trauma, e já entra hemorragia periparto. Essa revisão sistemática, publicada em 2016, no paciente com trauma, foram quase 3.000 pacientes, mostrando a importância da tromboelastometria no diagnóstico de coagulopatia trauma-induzida. Esse trabalho mostra o índice de Lise de 30 e a máxima Lise sendo fortemente associados à mortalidade, portanto, reduzindo a exposição dos pacientes ao hemocomponente, melhorando o resultado clínico desses pacientes com hemorragia associada ao trauma. Finalmente, em 2017, essa revisão sistemática, envolvendo pacientes de cirurgia cardíaca, trauma, transplante hepático e hemorragia periparto, já mostra uma redução da mortalidade geral de 7,4% para 3,9%, transfundindo o número de pacientes, reduzindo o número de pacientes transfundidos, melhorando o resultado clínico desses pacientes, com o uso da tromboelastometria. Em 2020, já surgem inúmeros trabalhos, com foco na obstetrícia, e essa revisão é extremamente interessante, mostrando o papel da tromboelastometria sendo extremamente importante para guiar a terapia transfusional, não somente na hemorragia periparto, mas para detectar hipercoagulabilidade durante a gestação, alterações da coagulação durante a anestesia, na cesárea, detectar efeito anticoagulante na profilaxia pós-parto e monitorar as gestantes com trombofilia e risco para complicações trombóticas. Essa revisão, publicada em 2019 pelo Klaus Golliger, ele traz os algoritmos de acordo com cada patologia, então um algoritmo para guiar a transfusão de sangue e componentes na cirurgia cardíaca, no trauma, no transplante hepático e na hemorragia pós-parto, trazendo aí o passo a passo desse algoritmo de acordo com a individualização de cada paciente. 2021, essa publicação da Sociedade Americana de Patient Blood Management, envolvendo a Sociedade de Anestesia e Cirurgia Torácica, eles trazem como nível de evidência 1A a necessidade de restringir a transfusão de sangue e componentes no cenário perioperatório e trazem como nível de evidência 1A a utilização de teste point of care para orientar a transfusão guiada por testes de point of care de acordo com a necessidade de cada paciente. Finalmente, chegamos em 2022, essa publicação do guideline europeu da Sociedade de Anestesiologia e de Terapia Intensiva em cirurgias não cardiológicas,
trazem não só a importância da implementação do protocolo do programa Patient Blood Management, mas já traz como nível de evidência 1A, recomendando o uso de point of care para diagnosticar a coagulopatia e orientar a terapia transfusional e a terapia hemostática de acordo com a necessidade de cada paciente. A tromboelastometria, além de monitorar estados de coagulabilidade associados ao sangramento, ela permite identificar estados de hipercoagulabilidade precocemente, associados a doenças inflamatórias sistêmicas, doenças infecciosas. Isso ficou muito claro nos pacientes com COVID, associados ao maior risco de complicação trombótica. Mas também é tão importante a tromboelastometria que conseguimos visualizar um cenário específico de pacientes na pandemia do COVID, que apresentavam altíssimos índices de dedímero, com uma linfopenia e trombocitopenia persistente, associada a altíssima incidência de trombose e insuficiência renal aguda, com pior desfecho clínico, aqueles pacientes que persistiam com hipoxemia refratária. Esses pacientes não apresentavam hipercoagulabilidade, mas sim o que a gente chama de hipocoagulabilidade, ou chamada fibrinólise shutdown, relacionada a pior desfecho clínico. E esse perfil de população de pacientes provavelmente se beneficiaria não de uma anticoagulação plena, mas sim até de uma terapia trombolítica, e tem trabalhos interessantes mostrando isso. Guideline europeu, chegamos em 2023, no manejo de sangramento perioperatório, cirurgia cardiovascular, transplante hepático, ortopedia, obstetrícia, cirurgia pediátrica, importantíssimo, neonatal, coagulopatia no COVID. Todos esses cenários já envolvem uma indicação com alto nível de evidência para o uso dos testes viscoelásticos no manejo da coagulopatia, assim como esse guideline também publicado nesse ano, 2023, o manejo de sangramento na coagulopatia do trauma, defende e recomenda a utilização da tromboelastometria associada aos testes convencionais para o manejo e acompanhamento da coagulopatia durante o quadro agudo associado ao trauma. E o que é a tromboelastometria, né? Na verdade, a tromboelastografia, a metodologia, foi criada em 1940 pelo professor Helmut Hartert. Esse aqui é o trabalho original dele, na Alemanha, mas era um teste muito inespecífico, utilizava sangue fresco, sem ativador. Foi utilizado naqueles anos durante a Segunda Guerra Mundial, mas nos anos 60, 70 acabou caindo em desuso, porque era uma máquina muito lábil, instável a qualquer tipo de vibração ou de movimento. Eis que em meados dos anos 90 surge a tromboelastometria rotacional, que usa sangue citratado, atividores e inibidores para agilizar o processo de coagulação in vitro, permitindo rápidos resultados em torno de 5 a 10 minutos, permitindo a rápida identificação de diferentes distúrbios de hemostasia. E aqui surge, então, o sistema da tromboelastometria rotacional, que a gente acaba chamando de ROTEM. O ROTEM Delta, naquela ocasião, era um sistema semi-automatizado com 4 canais para aferição de testes simultâneos, que há necessidade de utilização de uma pipeta eletrônica para pipetar a amostra sanguínea em cada canal, necessitando de um profissional treinado para a realização desse teste, à beira do leito. Enquanto que, recentemente, tivemos aprovação no FDA, nos Estados Unidos, já tinha anteriormente liberado na Europa, o ROTEM Sigma, que é uma metodologia totalmente automatizada, sem necessidade de pipetagem. Utilizam-se cartuchos, são 2 cartuchos, Extem, Fibtem, Eptem ou Aptem, sem necessidade de um profissional específico, permite agilidade ainda maior na obtenção do resultado e, inclusive, minimiza erros associados à pipetagem e à coleta de sangue na amostra sanguínea. E a tromboelastometria nada mais é que um teste laboratorial de point of care, que a gente chama teste remoto de laboratório. É um teste pensado por ser de point of care para ser utilizado à beira do leito, dentro da UTI, no pronto-socorro, dentro do centro cirúrgico. E esse teste ele permite avaliar as alterações viscoelásticas do sangue durante todo o processo de formação do coágulo, através de uma representação gráfica, desde o processo de geração de trombina, da máxima formação do coágulo de fibrina, até a sua lise. Quando a gente avalia TAP-PTT, a gente avalia apenas o processo de iniciação da formação do coágulo, ou seja, 5% do processo de geração de trombina.
tá? Essa daqui é o Rotem Delta, né, para vocês verem. São 4 canais integrados. A gente tem aqui os testes reagentes para diagnosticar perfis de coagulopatia. Tem um pino imerso dentro de cada canal. A gente vai utilizar a cuveta, né, dentro do copinho. Vamos colocar os testes reagentes e a amostra de sangue, e a gente vai adaptar essa cuveta dentro de cada canal. Esse pino vai fazer uma rotação de um lado para o outro, 4,75 graus, e à medida que as traves de fibrinas vão sendo formadas, né, as hemácias, a plaqueta, o fibrinogênio, essa rotação, essa rotatividade do pino vai sendo lentificada. Ocorre, então, uma leitura óptica desse alentecimento da rotação do pino, e justamente essa dificuldade da leitura agora, da rotação, ela é lida opticamente e transmitida contemporaneamente através de um gráfico. Então, a gente consegue identificar instantaneamente o que está acontecendo com a formação do coágulo, com o processo de geração de tromina, com a formação do coágulo de fibrina e com o sistema fibrinolítico. Esse aqui, só para vocês entenderem, é a metodologia Sigma, mais moderna, é um aperfeiçoamento da tromblastometria delta. Ela funciona através de cartuchos, né? São 2 cartuchos que contêm sempre Extem, Intem e Fibtem, e o que vai variar é o Aptem ou o Eptem. Por ser uma ferramenta totalmente automatizada, basta a gente fazer a coleta da amostra sanguínea, fazer a leitura óptica dessa amostra e adaptar, né? Primeiro a gente introduz o cartucho e depois em seguida a gente já coloca a amostra de sangue. A partir daí, o sistema ele é totalmente automatizado e o teste a gente consegue obter o resultado extremamente rápido, né? Sem que haja a interferência de um profissional na técnica de pipetagem dessas amostras de sangue, tá? Agora, fora essa técnica, o exame é exatamente o mesmo, a interpretação é exatamente o mesmo, e a gente pode usar os mesmos algoritmos para o Rotem Delta, assim como para o Rotem Sigma. As indicações são as diversas: doenças hemorrágicas agudas, grandes cirurgias, ortopedia, coagulopatia perioperatória, anestesia, pacientes com sangramento ativo na UTI, transplante hepático, trauma, cirurgia cardíaca, estados de hipercoagulabilidade e hiperfibrinólise. Limitações da metodologia: ausência de fluxo, mecanismo estático, ocorre na cuveta e não no endotélio. Tem baixa sensibilidade para anticoagulantes orais e para heparina de baixo peso molecular e baixa sensibilidade para antiagregantes plaquetários. Essa é a curva da tromblastometria, curva de tempo, amplitude sobre o tempo. A primeira fase a gente chama o clot time. Clot time vai do tempo zero, em que a gente coloca o sangue e os testes reagentes na cuveta, até atingir amplitude de 2 milímetros. Aqui traduz o processo de geração de trombina, que envolve os fatores da coagulação, e esse tempo ele pode ser prolongado em caso de que ocorra deficiência de fatores da coagulação ou uma interferência por anticoagulante como heparina. Do tempo de 2 milímetros a 20 milímetros é o que a gente chama de CFT, tempo de formação do coágulo. Aqui é o processo de cinética e direção de trombina, que envolve principalmente o fibrinogênio e as plaquetas. Se há uma deficiência de fibrinogênio ou de plaquetas, esse tempo ele fica prolongado e lentificado, né? Esse paciente pode ter uma hipocoagulabilidade associada a deficiência de fibrinogênio ou plaquetas. Depois disso, a gente avalia amplitude de 5, 10, 15 até o MCF. São as amplitudes de 5, 10 e 15 minutos até a máxima formação do coágulo. A máxima formação ou máxima firmeza do coágulo traduz a coagulabilidade do sangue. Então, a gente pensa no tamanho do trombo, no tamanho do muro. Quanto maior esse tamanho do muro, maior a coagulabilidade e tendência à manifestação trombótica. Quando menor esse muro, maior a chance de complicação hemorrágica por hipocoagulabilidade. E a última fase é a fase de fibrinólise, de lise, que ela pode ser uma lise muitas vezes patológica, associada com um prognóstico muito ruim nos pacientes.
Esse é o gráfico mostrando, então, os tempos, né, o CT, CFT, as amplitudes, máxima firmeza do coágulo e a lise de 30 a 60 minutos, que atinge a máxima lise. Olha esse paciente, a gente está na UTI, desculpa, eu sou intensivista, eu acabo trazendo para o nosso perfil do dia a dia, né? A gente recebe uma paciente de 68 anos, diabética e obesa, em pós-operatório imediato, cirurgia ortopédica de quadril esquerda, pós-queda. O paciente apresenta na UTI um quadro de hipotensão e uma suspeita de sangramento pelo dreno. A gente olha o dreno, realmente está bem vermelhado. Aí o cirurgião passa para a gente, olha, sangrou um pouquinho mais do que esperava, mas agora já ajeitou. A gente está vendo aqui os exames, NR 175, TTPA 1.5, plaquetas 82.000, fibrinogênio 320. Olha, dá uns 3 frascos de plasma, 7 unidades de plaquetas, o pacientinho vai se resolver. Bom, aí a gente não concorda e a gente opta por fazer a trombolastometria. Olha aqui esse teste para esse paciente. Esse é um exame completamente normal, tanta firmeza, força e geração de trombina, então completamente normais, não tem hiperfibrinólise, esse paciente não tem qualquer tipo de distúrbio de coagulação. Se aquele paciente realmente estiver sangrando, aquilo ali, a causa provável é causa vascular, mecânica, né? E olha esse paciente, então, é um baita estado de hipercoagulabilidade, olha o tamanho do muro. Além desse paciente não estar sangrando por coagulopatia, se eu transfundir plasma ou plaqueta, eu vou aumentar muito a chance desse paciente fazer um evento trombótico nos dias subsequentes. Além dele não sangrar, ele vai com certeza fazer uma complicação trombótica grave ou até mesmo fatal. É diferente quando tem um estado de hipocoagulabilidade, em que o muro está baixinho, né? Ou então até mesmo eu tenho uma hiperfibrinólise precoce. Aí sim eu posso precisar eventualmente tratar esse paciente em caso de hemorragia. Em termos dos testes reagentes que nós temos disponíveis no mercado, nós temos o Extem e o Intem, são os 2 testes de triagem. O teste do Extem, ele é ativado pela tromboplastina, sensível à fibrinólise, enquanto o Intem é um teste ativado pela fase de contato, que tem melhor sensibilidade heparina. Então, praticamente, o que diferencia um teste do outro é que o teste do Extem é um teste de via extrínseca, e esse teste tem maior sensibilidade a detectar hiperfibrinólise, enquanto que o Intem é um teste de via intrínseca e tem melhor sensibilidade para avaliar efeito de heparina ou deficiência de fatores na coagulação. O Fib tem citocalasina D e inibe a função plaquetária. Ele serve justamente para diferenciar entre plaquetas e fibrinogênio. Então, a citocalasina D ela vai atuar na glicoproteína 2B3A, vai bloquear as plaquetas e a gente vai conseguir visualizar bem o que está acontecendo com o fibrinogênio. O Eptem tem a heparinase, que degrada a heparina e demonstra o sangue heparinizado. Então, se a gente tem um CT prolongado no Intem, em que a gente suspeita de anticoagulante, se a gente faz a heparinase e aquele CT que era prolongado, ele normaliza, isso confirma o efeito de heparina. E, finalmente, o Aptem, que tem a protinina. Se temos um paciente com uma suspeita de uma lise precoce, a gente adiciona o Aptem e corrige essa hiperfibrinólise, então o diagnóstico está confirmado. Olha esses exemplos aqui, né? Aquele paciente do pós-operatório de cirurgia ortopédica sangrando, CT normal, CFT prolongado, com um muro baixinho. Então isso aqui tem uma hipocoagulabilidade que pode ser por fibrinogênio ou plaquetas. Qual teste a gente pode diferenciar um do outro? O Fibtem. A gente bloqueia a plaqueta e olha só o fibrinogênio. O fibrinogênio não está legal, né? O muro dele está muito baixinho. Então esse paciente está sangrando por hipofibrinogênemia, a gente então tem que repor fibrinogênio desse paciente. Imagina ao contrário, né? Se esse paciente a gente faz o Fibtem e o fibrinogênio dele está bom. Então a questão aqui não é fibrinogênio, mas sim plaquetas. Então a gente tem que melhorar essa função plaquetária ou até mesmo transfundir concentrado de plaquetas para esse paciente desde que ele esteja sangrando. Agora esse paciente aqui, olha o CT como ele está prolongado, ele não tem via intrínseca. Será que isso aqui é deficiência de fator, né? Por exemplo, hemofilia, ou será que isso aqui é uma heparina, por exemplo? A gente faz, então, o Eptem e esse tempo é corrigido, normalizado. Isso confirma o diagnóstico de efeito de heparina. E se o paciente está sangrando, a gente pode reverter com protamina. É diferente desse paciente que tem o CT prolongado, mas a gente faz o Eptem e não muda nada. Então, isso aqui é deficiência de fatores da coagulação. Aqui sim a gente vai pensar em repor
plasma fresco congelado ou eventualmente concentrado de complexo protrombínico. E finalmente, na hiperfibrinólise, a gente suspeita se isso é ou não uma fibrinólise, a gente faz a protinina e o teste é corrigido confirmando a hiperfibrinólise. Em vigência de sangramento, a gente pode tratar esse paciente com drogas antifibrinolíticas, como, por exemplo, o astrenexâmico. Então, essa é uma curva normal da trombolastometria, aqui uma hipercoagulabilidade, só pelo desenho, sem ver, eu botei os parâmetros normais de faixa de referência, mas a gente pode ver só pelo desenho como a gente consegue identificar rapidamente a alteração entre uma e outra, um estado de hiperfibrinólise, um quadro de disfunção hipofibrinogênemia, né, com disfunção da polimeração de fibrina, fibrinogênio bem reduzido, aqui uma deficiência severa, né, de plaquetopenia ou disfunção severa das plaquetas, uma deficiência de fatores vitamina K dependentes, onde o prolongamento CT é no extem, heparina em baixa dose ou até mesmo heparinoide endógenos, que a gente vê em alguns casos de pós-transplante hepático, existe um prolongamento no CT do INTEM, e esse CT ele é corrigido no EPITEM. Quando a gente faz o ratio, né, a razão entre o CT do INTEM e o CT do EPITEM, e essa razão fica em torno de 1,1 e 2,5, isso confirma o efeito de heparina. E cuidado com a heparina em altas doses, pacientes em ECMO, né? Isso aqui não é um defeito do exame, isso aqui sim é uma linha flat no INTEM, que o paciente está completamente anticoagulado. Aqui uma trombolastometria após reversão de protamina e também cuidado com a overdose de protamina, em que há uma inversão do CT do EPITEM sendo maior do que o CT do INTEM. Esse aqui é o algoritmo que a gente sugere a utilização do passo a passo para individualizar o tratamento de cada paciente. Uma vez que o paciente esteja sangrando ativamente, o primeiro passo é corrigir a acidemia, aquecer o paciente, repor cálcio, transfundir concentrado de hemácias. A trombolastometria, se for normal, a gente tem que pensar numa causa mecânica, pensar numa correção hemostática cirúrgica, por endoscopia ou broncoscopia. Se tem hiperfibrinólise, a gente pensa em fazer o astrenexâmico. Se tem deficiência de fibrinogênio, a gente repõe o fibrinogênio ou eventualmente fator 13. Para as plaquetas, a gente vai repor as plaquetas, pensar em eventualmente dar DDVP se tiver o paciente em uso de agente antiagregante plaquetário. Na deficiência de fatores da coagulação, a gente pode pensar em repor o concentrado de protrombínico ou plasma fresco congelado, lembrando da possibilidade de anticoagulantes, podem estar associados, principalmente com risco de DOACs hoje em dia. A gente pode utilizar a dosagem do anti-10A para identificar rapidamente efeito de DOACs. Os pacientes que apresentam efeito de heparina, o uso de protamina, e lembrar também dos pacientes que têm trombolastometria normal, de associar um teste de agregação plaquetária para ver se esse paciente não está sob efeito de algum agente antiplaquetário. Então, para finalizar essa primeira apresentação, trombolastometria integra o conceito de patient blood management, racionalizando o uso de hemocomponentes no intra e no pós-operatório, assim como na terapia intensiva. No sangramento agudo é necessário monitorar a função da coagulação em tempo real, precoce e continuamente. Na hemorragia aguda, a coagulopatia dinâmica requer um monitoramento contínuo. A trombolastometria é um teste à beira do leito que acessa todas as fases durante a formação do coágulo. A trombolastometria normal auxilia na identificação da causa mecânica para o sangramento, identifica o distúrbio específico da coagulação e guia a terapia hemostática por metas. Trombolastometria no manejo de sangramento, na cirurgia cardíaca, se associa à redução da mortalidade, e a trombolastometria poderia ser utilizada como uma ferramenta capaz de identificar estado de hipo- e hipercoagulabilidade. Bom, muito obrigado.